Daniel, capítulo 2. Tigual, igual, igual. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, sonhou Nabucodonosor sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou a seguir o seu sono. 2. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os chaldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. 3. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. 4. E os chaldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e declararemos a interpretação. 5. Respondeu o rei e disse aos chaldeus: a coisa me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. 6. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e declararemos a sua interpretação. 8. Respondeu o rei e disse: conheço certamente que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a coisa me tem escapado. 9. De maneira que se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis declarar a sua interpretação. 10. Responderam os chaldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei é grande ou dominador que requeresse coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou chaldeu. 11. Porque a coisa que o rei requer é difícil, nem há outro que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sabios de Babilônia. 13. E saiu o mandado, e saíram a matar os sabios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Ariosh, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sabios de Babilônia. 15. Respondeu e disse a Ariosh, prefeito do rei: porque se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Ariosh fez saber a coisa a Daniel. 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para declarar a interpretação ao rei. 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber a coisa a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o resto dos sabios de Babilônia. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus desde o século até o século, porque dele é a sabedoria e a força. 21. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sabios e ciência aos entendidos. 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele a luz mora. 23. Ó Deus de meus pais, te louvo e celebro, eu que me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber a coisa do rei. 24. Por isso Daniel entrou a Ariosh, ao qual o rei tinha constituído para matar os sabios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sabios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. 25. Então Ariosh depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos captivos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belteshazzar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação. 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sabios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser.
30. E a mim, não pela sabedoria que em mim haja, mais do que em todos os viventes, me foi revelado este segredo, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estatua. Esta estatua era grande, e o seu esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. 32. A cabeça daquela estatua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. 33. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. 34. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estatua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, e se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estatua se fez um grande monte e encheu toda a terra. 36. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, a potência e a força e a majestade. 38. E onde quer que habitem filhos de homens, bestas do campo e aves do céu, tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e outro terceiro reino de metal, o qual dominará sobre toda a terra. 40. E o quarto reino será forte como ferro, da maneira que o ferro esmiuça e enfraquece tudo, como o ferro, que quebranta todas estas coisas, assim esmiuçará e quebrantará. 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. 42. E os dedos dos pés, em parte de ferro e em parte de barro, querem dizer: por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe sacrificassem oferta de manjares e perfumes suaves. 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certo é que o vosso Deus é Deus de deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilonia, como também por princípio dos prefeitos sobre todos os sabios de Babilonia. 49. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilonia Sadrach, Mesache e Abednego, porém Daniel estava à porta do rei.